Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo de escola dominical, né? Antes de mais nada, vamos fazer um momento de oração para que a gente possa começar a estudar a lição de número 6. Senhor, nós queremos te louvar por esta dádiva e oportunidade, que o Senhor possa continuar abençoando, ministrando, Pai, e operando em cada vida, cada lar, cada coração, em cada família, Pai. Nós oramos e pedimos a bênção do Senhor. Mais uma vez, ó Pai, sobre a escola dominical, cada classe, cada aluno, cada professor. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando o teu povo e derramando as tuas muitas e preciosas bênçãos em nossas vidas e em nossos corações. Usa essa aula, Pai, para falar mais uma vez em corações, em vidas, e que o teu santo e soberano nome seja glorificado e exaltado. Meu Deus, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém, queridos. Então, hoje é a lição de número 6. O título da nossa lição hoje é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Teremos esses 6 tópicos, tá? Principais que nós iremos estudar ao longo da lição. Não vou citá-los aqui, porque no conteúdo a gente vai abordá-los, tá bom? Então, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O nosso textório está lá em Isaías 60, verso 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos. Mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Então aqui Deus promete restauração à cidade de Jerusalém. Nossa verdade prática, nosso comentarista nos diz o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então, como nós vimos nas lições anteriores, né, após um despertamento da parte de Deus, o crente fica capacitado, né? Ciro, ele foi tocado por Deus, foi despertado, e a partir desse despertamento houve aí o retorno dos judeus para a sua terra. E aqui o nosso comentarista ele aborda o seguinte, que quando nós estamos despertados, tocados, ligados, conectados em Deus, nós temos aí capacidade então para fazer a obra de Deus e vencer qualquer tipo de obstáculo. E isso é uma verdade bíblica, né? Quanto mais nos dermos para o Espírito Santo, mas o Senhor irá nos usar para realizar o seu querer e a sua vontade. Hoje o nosso texto base está no livro de Neemias, capítulo 1, verso 1 a 4, depois capítulo 2, verso 1 a 9. Então, no capítulo 1, verso 1 a 4, diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No capítulo de número 2, versículos de número 1 a 9, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu o tomei e o dei ao rei, porém nunca antes estava triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Bom, meus amados, o objetivo da aula hoje é mostrar que foi Deus quem despertou Neemias, né, o desejo de restaurar os muros da cidade, como que aconteceu aí essa restauração.
tá bom? No passado nós já estudamos ao longo de um trimestre todo, né, de Escola Bíblica Dominical, 3 lições voltadas para o livro de Neemias. E nós vamos estudar algumas lições agora somente nesse trimestre, alguns temas, né, ou assuntos, ou atitudes que Neemias teve com relação à restauração dos muros e das portas de Jerusalém, tá bom? Bom, então vamos lá. Sobre a nossa introdução, né, nós vimos então aí que no passado, né, um pouquinho antes de Neemias, Esdras e os judeus, eles voltam para a terra e eles começam a restauração do templo, né, é impedida aí pelos opositores, passa-se um período e depois eles concluem aí essa obra, essa restauração, tá bom? Na lição de hoje nós vamos focar no livro de Neemias, tá bom? Bom, a obra era de Deus. Então, aqui que Neemias estava realizando era um projeto do coração de Deus. Estava no coração de Deus a restauração aí dos muros e das portas de Jerusalém, tá bom? No nosso primeiro ponto, a Bíblia vai nos mostrar que Deus responde à oração de Neemias, tá? Então, antes de responder essa oração de Neemias, como a obra era de Deus, a primeira coisa que Deus faz foi mandar uma comitiva ir até Neemias. Então, Deus manda o irmão dele, Hanani, lá em Neemias capítulo 1, verso 2, ele é acompanhado de alguns judeus, e quando ele chega lá, ele conta a situação de como está a cidade, como os judeus estão. Os muros da cidade estavam fendidos, as portas queimadas a fogo, e o povo ainda estava em miséria, tá? E tudo isso simbolizava miséria, desprezo, né? E os moradores, eles também estavam aí numa situação fácil com relação a ser assaltados e roubados, tá? Isso mexeu com o coração de Neemias, né? Neemias, ele não, pensando, não sendo egoísta, né? Pensando nos seus irmãos, pensando nos seus compatriotas, né? Isso mexeu muito com o coração de Neemias, tá bom? A Bíblia vai nos mostrar então que Neemias, ele sentou, chorou e lamentou, tá bom? Então, quando ele senta, ele demonstra que ele não age por impulso. Ele não é uma pessoa que age por impulso. Ele vai primeiro raciocinar, pensar. Quando ele chora, é automático do ser humano chorar em alguns momentos, em algumas situações. Então, o choro dele aqui é um choro de reflexão, tá bom? Quando acompanhados na meditação, quando esse choro é acompanhado de meditação, de oração, de direção do Espírito Santo, né, traz lucidez. E ele lamenta, tá bom? Neemias lamentou pela situação aí dos seus compatriotas que voltaram, né, e estavam ainda em situação lastimável. E isso também tocou no seu coração, afligiu e condoeu. A tristeza aqui não é uma emoção proibida ao cristão. O que não podemos fazer é permitir que todo o tempo, né, a tristeza culmine os nossos corações, nós ficamos aí deprimidos, debilitados, angustiados e achando que tudo parou e que nada mais vai dar certo, tá bom? Neemias, ele ficou triste por um momento, né? Ele até se apresenta depois ao rei com certa tristeza, mas você vê que ele reagiu, ele recebeu a notícia mexeu com ele, mas ele sentou, ponderou, chorou, orou, se levantou, teve atitude e foi para frente. Então a gente aqui já tem uma lição de nós não permitirmos que a tristeza culmine nosso coração e domine nosso coração. Neemias, como servo de Deus, ele não permitiu que isso acontecesse, tá bom? Ele recebeu a notícia, ficou triste, teve seu momento de chorar, de lamentar, de sentar, mas ele se levantou e tomou atitude, tá bom? E é isso que nós precisamos também aprender a lidar com notícias tristes ou notícias que nos decepcionam ou notícias que mexem com nossos sentimentos também, tá bom? Então, notícia de tristeza, sim, é possível vir a vida do cristão, tá bom? Mas o cristão tem que ter sabedoria de Deus para lidar com esse tipo de sentimento. A Bíblia nos diz que ele, a partir do momento que ele recebe essas notícias, né, de que os judeus estão lá vivendo no opróbrio, na miséria, os muros ainda estão daquele jeito, a Bíblia diz que ele se põe a jejuar e a orar. Tá bom? Então, o jejum é uma recomendação bíblica e a oração também é uma arma espiritual nos momentos difíceis para as nossas vidas, né? E aqui, conforme diz o comentarista aí da lição da revista da Betel, infelizmente alguns cristãos, né, até igrejas, eles não praticam mais a prática, né, do jejum, não fazem mais o jejum, tá bom? E isso é uma recomendação bíblica, principalmente em momentos aí de crises, né? Momentos aí de batalha espiritual, o jejum é uma arma poderosíssima e nos aproxima muito mais de Deus, nos deixa muito mais fortalecidos para lidar com o problema, com a situação, com a oposição, né, com as coisas que estão se levantando aí contra as nossas vidas. E também a oração. A oração é uma arma poderosa nas nossas vidas, né, e que deve ser praticada por todo cristão. Bom, o que ele foi fazer como bom servo de Deus? Ele foi orar.
tá bom? E a Bíblia nos mostra que ele começou a orar, então, aí, no mês de dezembro, né? Ele começou aí orar no mês de Quisleu. Eu coloquei um calendário aí do lado direito da tela para que você possa olhar, tá? E ele parou de orar, a resposta só veio lá em Nisan, lá no mês de março. Tá bom? Então, o calendário judaico é um pouco diferente do nosso, né? Normalmente ele pega 2 meses, 15 dias de um mês, 15 dias do mês seguinte do nosso calendário. Então, por isso aí que ele começa dezembro, alguns preferem falar novembro, mas entre novembro e dezembro ele começa a orar e lá em março e abril chega a resposta. Ou seja, demorou um período para a oração dele ser respondida e atendida. Agora você imagina, nesse período aí de 4 meses, digamos assim, ele não orou uma vez. A Bíblia mostra que ele orou aquele momento lá, mas não foi só aquela oração, ele perseverou em oração. Pelo que nós extraímos aí do livro de Neemias, ele era um homem espiritual. E por ser um homem espiritual, então ele tinha uma vida de oração, uma vida de perseverança em oração na presença de Deus. Tá bom? A oração é a chave, a oração é a arma, né, que move a mão de Deus em nosso favor. Tá bom? Então nós devemos perseverar em oração, insistir em oração diante de Deus, assim como Neemias fez, para ele alcançar a bênção e a vitória de Deus, tá bom? A oração de Neemias, ela consiste de algumas coisinhas, de alguns itens poderosos aqui para as nossas vidas, de louvor. Ele louva a Deus, ele apresenta ações de graça, ele apresenta arrependimento, confissão de pecado, solicitação a Deus aí de perdão, né? Depois ele faz a petição e por último ele se compromete diante de Deus. Então ele não só ora para pedir, né? Ele ora para louvar, ele ora para agradecer, ele ora para se arrepender, ele ora para pedir aquilo que ele precisa. Ele também, na sua oração, ele mostra seu comprometimento aí para com Deus. Mas, infelizmente, amados, na maioria das pessoas, o que prevalece na oração é só a petição. Então, a pessoa só sabe pedir, pedir e pedir. Esquece de quem é Deus, quem é a posição de Deus e quem somos nós. Nós temos que tratar Deus como Ele é. Deus sendo o Senhor, com temor, com respeito, com consideração, louvando, exaltando, adorando, reconhecendo a sua deidade, a sua grandeza. Era isso que Neemias estava fazendo. Apesar de, né, a gente não vai entrar aqui nos detalhes dos versículos, mas você pode aí olhar o capítulo na sua casa, tá bom? Mas Neemias, como servo de Deus, ele sabia quem era Deus. Então ele se curvava, temia, respeitava. E mesmo que ele recebeu notícia triste, ele sabia que Deus continuava sendo o Senhor. Então por isso ele prestava ação de graça, louvor, né? Exaltava o nome do Senhor e pedia: Deus, faz alguma coisa, dá uma saída, dá uma solução aí para o teu povo que está lá, tá bom? Então nós temos que ter essa prática nas nossas vidas de oração e na nossa oração não envolver somente petição, tá bom? Se na nossa oração só mostra petição, 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 isso mostra para Deus que nós só pensamos em nós, naquilo que queremos e precisamos e esquecemos do resto. E Deus não quer isso. Deus, ele quer que nós ponderemos dentro das nossas orações aí, tá bom? O Senhor Jesus, ele nos ensina a orar, tá bom? Depois você pode olhar isso lá no Novo Testamento também. Depois, Deus responde a oração de Neemias, tá bom? E como resposta, Deus tocou no coração do rei, né? Deus fez com que o rei aí assumisse toda a responsabilidade, todo o empreendimento aí, tá bom? Agora o que é importante destacar é que aqui Neemias era copeiro do rei. Então olha só, no cronograma de Deus, Deus precisava de alguém que estivesse próximo à autoridade, que ia decretar, que ia bancar, que ia, né, empreender toda a reforma lá dos muros e das portas de Jerusalém. Então aqui o que a gente aprende? Que o cristão Neemias, né, vou colocar nessa posição para você entender, que o cristão Neemias estava no lugar certo. Que lugar? Corte do rei. E na hora certa. Que hora certa? A hora em que, no plano de Deus, chegou o momento de ser restaurado os muros e as portas da cidade. Esdras já tinha ido lá com a primeira leva dos judeus, já tinha ido uma segunda leva também. E agora Neemias seria a terceira leva, tá bom? Então Deus usaria Neemias, né? Neemias ele estava no lugar certo, na hora certa, para ser usado no momento certo. Então Neemias ele voltaria para a terra de Israel, para a terra de Jerusalém, né? E ele sendo o homem certo de Deus para esse momento, ele então restauraria os muros e as portas da cidade, tá bom? Então aqui a gente tem uma lição. Qual lição? Floresça aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Seja um cristão da hora certa, do lugar certo e no momento certo, Deus vai te usar, Deus vai
trabalhar na sua vida e fazer a obra dele através de você. Isso é muito interessante porque nas empresas hoje é muito falar dessa questão de contratar-se a pessoa certa para a ocupação certa, a pessoa com os talentos certos para exercer o cargo certo, tá bom? E hoje na obra de Deus não é diferente. Aí nós precisamos ter aí, né, disponibilidade para Deus, disponibilidade para o Espírito Santo, né, sensibilidade para ouvir Deus também, e na hora que chegar o momento de Deus nos usar, nós estarmos lá disponíveis, atentos àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Imagina se fosse Neemias, ele fosse um indiferente, uma pessoa indiferente, tanto faz, tanto fez, eu tô aqui na corte, eu tô bem, eles estão lá no próprio problema deles, eles quiseram voltar e eu não quis voltar. Imagina se Neemias fosse desse tipo de pessoa. Certamente Deus não teria usado Neemias, certamente ele não estaria nem, o seu nome não estaria nem sendo citado na palavra do Senhor, tá bom? Então, que nós possamos ser a pessoa certa no lugar certo, para que Deus possa nos usar e a vontade dele prevalecer. Neemias, ele era copeiro do rei, tá bom? E como homem espiritual, ele primeiro orou, buscou a presença de Deus, chorou, lamentou, mas ele orou, falou com Deus, né? Aquele sentimento de tristeza ainda permaneceu no seu coração, mas aquele sentimento de tristeza, quando ele vai ao rei e se apresenta triste, o rei observa aquilo, vê que aquilo ele estava anormal, e aí no momento em que ele pergunta para Neemias o que estava acontecendo, Neemias ele ora de novo, olha como ele era espiritual, ele não dá uma resposta, estou triste porque... Não, ele ora de novo, buscando uma direção de Deus, conhecendo o rei, conhecendo a liderança que ele tinha, aquele imperador, né? Ele ora, fala com Deus, Deus coloca no seu coração as palavras a ele dizer, e ele vai e expressa, e através disso o rei é tocado, né? Deus usa as palavras de Neemias para tocar o coração do rei, e o rei banca aí praticamente aí a reforma, né, lá nos muros e nas portas de Jerusalém, tá bom? O rei banca, o rei dá condições para Neemias ir lá fazer a restauração, tá? O rei permite que ele vá sendo copeiro do rei, tá bom? Provavelmente aí o rei não deveria ter tantos copeiros, mas o Neemias provavelmente era o principal, e ele permite que o principal copeiro dele vá por uma obra de empreendimento que dure um certo tempo, e ele ainda banca, ainda permite que ele leve dinheiro e condições aí para bancar. Então, irmão, seja a pessoa certa de Deus no lugar certo, porque no momento certo, Deus conta comigo e com você também. Então, floresça onde Deus te plantou, tá bom? Bom, seguindo aqui, Deus ele responde então às orações de Neemias. Certo dia ele se apresenta no rei com semblante triste, né, conforme nós falamos. O rei interroga ele e ele, inspirado por Deus, né, pergunta para ele: "O que me pedes agora?" Neemias responde para ele e ele fala: "Peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique." Você percebe pelo texto bíblico que Neemias ele era um homem que dependia totalmente de Deus. Para tudo que ele fosse fazer, ele orava e pedia direção a Deus, tá bom? Então aqui tem uma lição, que lição? Diante das oportunidades, sempre coloque Deus à frente de tudo. Não seja daquelas pessoas que acham que esse momento aqui é o meu momento e eu tenho que aproveitar antes, ore, fale com Deus. Não se empolgue. Por quê? Porque possa ser que não seja o momento que você está achando. E aí você vai ficar triste, abatido. Aí depois você vai querer jogar a culpa em Deus, porque nada acontece. Mas daí, antes de você achar que aquilo ali vai ser bom para você, ore, fala com Deus. Aquele momento ali que apareceu diante dos olhos de Neemias era um momento ótimo, era um momento de restauração, né? Uma pessoa que não depende de Deus ia lá, ia fazer, ia convencer, ia tentar convencer o rei, mas quem depende de Deus, primeiro apresenta a Deus, primeiro fala com Deus, tá bom? Aí nós citamos aí o Salmo de número 16, verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Então surgiu um problema? Põe o Senhor continuamente diante de mim. Surgiu uma oportunidade? Põe o Senhor continuamente diante de mim. Surgiu lá um imprevisto? Põe o Senhor continuamente diante de mim. Surgiu um momento de alegria? Põe o Senhor continuamente diante de mim. Neemias era esse tipo de cristão, que colocava continuamente o Senhor diante dele. Tá bom? Então que nós possamos aprender aqui com Neemias e colocar o Senhor à frente de tudo. Mesmo que seja uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer, uma oportunidade de realizar, uma oportunidade, coloque o Senhor à frente de tudo. Tá bom? Bom, seguindo aqui os nossos slides, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias, tá bom? Então, Deus toca no coração do rei, quando Neemias fala para ele porque que ele está triste. Neemias, então, adquire cartas para ir até os governadores daquela região. Ele recebe uma carta aí com ordem para ter tudo aquilo que era necessário, né, para a construção, tá? E tudo isso por causa que, por trás
disso tudo estava a mão de Deus, ajudando, trabalhando e operando aí na vida de Neemias, tá bom? Então Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível para nós. Deus, ele pode fazer o impossível. Deus ele prepara caminhos, e Deus também ele é um Deus de providência. Ele pode enviar para mim e para você aquilo que eu e você por si só não temos condições de obter, tá bom? Então creiamos. Por isso que nós precisamos ter uma vida como a vida de Neemias, de oração, de busca, de dependência de Deus, porque Deus ele vai fazer aquilo que eu e você não pode. Neemias por si só não podia bancar toda aquela reconstrução. Neemias por si só não teria condição de convencer todo aquele povo a fazer, a restaurar os muros da cidade. Lembra que aquele povo ficou um período lá sem terminar o templo, tá bom? Então, agora um novo empreendimento precisava ser um homem de Deus, um líder, precisava ser um homem cheio de Deus mesmo, um homem que tivesse um testemunho de Deus, que convencesse, sim, Neemias era a pessoa certa, que veio do lugar certo para fazer a obra naquele momento. E aquele momento era o momento certo também para se reedificar os muros e as portas da cidade, tá bom? Bom, seguindo, nosso segundo ponto, Neemias ele chega até Jerusalém. Nós já estudamos isso no trimestre anterior, né? Nós falamos aí dos pontos triviais do capítulo de número 2 do livro de Neemias. Mas quando Neemias chega lá, a primeira coisa que ele faz é um levantamento da situação do problema, tá bom? Então ele chega em Jerusalém, ele fica 3 dias em Jerusalém. O texto bíblico vai nos mostrar isso. Depois ele sai à noite com poucas pessoas o acompanhando, tá? Ele não declara para ninguém o que ele vai fazer. E ele também, somente ele estava montado no seu animal. Por trás de cada declaração bíblica aqui tem um porquê, tá bom? Quando Neemias chega lá e fica 3 dias é porque ele estava descansando da sua viagem, tá bom? Imagina Neemias voltando de uma viagem lá de camelo, não pesquisei aqui o animal que foi, mas imagina que fosse camelo lá, ou cavalo, né? Tantos dias viajando, chega lá em Jerusalém, ele já vai fazer a obra? Não, ele não tinha condições físicas para fazer aquilo, então ele precisava descansar, tá bom? Porque cansado, como coloquei ali, ninguém faz nada. Então Neemias, olha só, ele vem, ele se restabelece, tá bom? Então ele está bem consigo mesmo para poder fazer bem aquilo que Deus colocou no seu coração. Então nós precisamos estar bem com nós mesmos, seja físico, emocionalmente, espiritualmente, para que nós possamos fazer aquilo que Deus ele quer que nós façamos. Então Neemias primeiro vai descansar. Segundo, Neemias ele toma medidas, né, cautelosas para inspecionar o projeto. A princípio, ele ouviu falar da situação. Agora, os olhos dele precisam conferir como que está a situação. Então, Neemias, ele não era daquele tipo de crente que é guiado por aquilo que ele ouve dos outros. Ele ia lá e conferia, tá bom? Então, ele foi lá, ele à noite, né, para que ninguém visse, para que não tivesse agito na cidade, ninguém percebesse ou inimigo se levantasse à noite, ele vai investigar o tamanho do problema, tá bom? Então, ele com os próprios olhos, ele vai lá analisar o tamanho, a dimensão do problema, o quanto que ele ia ter que investir aí na resolução do problema. Ele saiu com poucas pessoas à noite, ele estava montado no seu animal, as demais pessoas estavam a pé. Então, olha só o que a Bíblia nos mostra, que Neemias ele não queria chamar a atenção absolutamente de ninguém. Ele queria simplesmente fiscalizar, né, o real problema aí, o levantamento aí da reconstrução dos muros aí e das portas da cidade, tá bom? Então ele não queria chamar a atenção de ninguém. Ele teve essa percepção de não expor o projeto para ninguém, tá bom? E quarto, ele aguardou o momento certo para falar para as pessoas certas. No versículo de número 16 você vai ver que ele junta depois os judeus, os magistrados, os líderes aí, os anciões, e aí ele vai contar, tá bom? Então ele aguardou o momento certo para contar para as pessoas certas. Neemias, quando ele foi fazer a inspeção, ele não levou toda a comitiva, ele levou alguns homens, tá bom? Quando ele sai lá da cidade, né, da fortaleza de Suzã, ele leva um monte de gente, mas quando ele chega lá, ele leva alguns homens, tá bom? Então aqui são lições preciosas para a gente, quando a gente vai fazer, por exemplo, a execução de um projeto, tá? Não contar para todo mundo, saber com quem você conversa, né? Ter conhecimento da dimensão do problema, tá bom? Saber o momento certo de se falar algumas coisas, principalmente as coisas voltadas aí, né, para resolução, para solução ou para a conclusão do projeto. Não se deve falar isso para todo mundo, tá bom? Então aqui a gente aprende muito com Neemias. Maravilha. Segundo, Neemias ele declara sua intenção de reedificar os muros. Então, no momento certo, ele convoca todos os judeus, tá bom? E aí ele conta para eles o que ele veio fazer em Jerusalém. Só que ele não conta só isso,
tá bom? Ele conta para eles também como que a mão de Deus foi favorável a Neemias, como Deus tocou no coração lá do rei e através da liberação do rei ele chegou até ali, como Deus respondeu a sua oração e através dessa resposta de oração ele chegou até ali. Então Neemias, depois que ele faz essa verificação do tamanho do projeto, tá? Ele também sabe quantas pessoas ele vai precisar, quanto material ele vai utilizar, quanto tempo mais ou menos vai gastar. E aí depois de tudo isso ele chama todo mundo e conversa com as pessoas. Ele passa o projeto para as pessoas e aí ele ganha as pessoas. Então olha só que exemplo de liderança, tá bom? Então Neemias ele tinha um conhecimento de todo o projeto por um todo. O verdadeiro líder precisa ter essa visão, a visão de um todo, tá bom? Neemias ele sabia o esforço o empreendimento de esforço físico de pessoas que ele ia precisar e de esforço material que ele iria utilizar também para a reconstrução. O líder, né, ele precisa ter essa visão também do esforço material, o esforço humano também. E Neemias ele testemunhou como Deus o impeliu a realizar aquela obra. Então a gente tem que ter a visão material das coisas, mas também temos que ter a visão espiritual das coisas também. Neemias ele teve essas duas visões. Ele já vinha com a visão espiritual, ele sabia que foi Deus que colocou ele lá, mas quando ele chega lá ele precisa ter a visão material, a visão física. E na hora que ele vai compartilhar o projeto com as pessoas, com a equipe dele, digamos assim, ele compartilha a visão material e a visão espiritual. Nas nossas vidas hoje, como cristão, é a mesma coisa. Principalmente para aqueles que exercem papel de liderança na igreja. Tem que ter uma visão física e tem que ter uma visão espiritual também, tá bom? Não podemos esquecer disso na presença do Senhor, Deus sempre compartilhar, tá bom? Terceiro, Neemias ele inicia o levantamento dos muros, tá? Então o plano de Neemias ele começa a ser colocado em prática. No capítulo de número 3, o livro de Neemias vai nos mostrar isso. Mas a partir do capítulo de número 3, ele nos mostra o seguinte, ó. Primeiro, que Neemias, ele dividiu a tarefa da construção em partes, tá? Então o que a gente pode pensar aqui, ó? Que Neemias ele tinha uma mente administrativa, né? Quando ele faz essa divisão aí da construção em partes, ele já tinha um projeto pensado, organizado, tá bom? Cada parte das pessoas trabalharia numa porta, então ele tinha objetivo claro e definido. Simultaneamente, lado a lado, as pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Então tinha equipes determinadas para cada objetivo. Muitas dessas equipes, né, ficava com um determinado pedaço do muro e esse pedaço do muro ficava próximo à sua casa. Então Neemias aqui pensava em otimização de tempo e de deslocamento. Imagina que eu fosse trabalhar numa parte do muro que ficava lá do outro lado de Sumaré. Imagina que a cidade fosse Sumaré, eu moro aqui no Salerno, mas eu ia trabalhar lá do outro lado de Sumaré, lá no Cruzeiro. Eu ia fazer a parte do muro lá do lado do Cruzeiro. Imagina, ida e volta todo dia, dar essa volta toda para fazer aquela parte lá. Então, Neemias aqui, ele soube lidar com a questão de otimização de tempo e também sobre deslocamento das pessoas. As pessoas não precisavam perder tempo de ir até lá para trabalhar. Ele colocou as pessoas mais próximas ali. Olha a sabedoria de Neemias, tá bom? Além disso, havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material e muitas outras coisas aí para ajudar na reconstrução, tá bom? Então isso mostra organização, divisão de tarefa, delegação e o coração do povo se inclinava a trabalhar, Neemias 4, verso 6. Isso mostra que o clima organizacional, né, digamos assim, aqui no livro de Neemias, era favorável. E é exatamente isso que as empresas buscam hoje. O melhor clima, né? O melhor clima no ambiente de trabalho para que os funcionários, né, possam trabalhar e executar o seu trabalho com eficiência, com disposição e a empresa lucrar em cima disso, né? E Neemias já aplicava isso lá no passado. Ele deixava o clima aí organizacional, as divisões de tarefas adequadas, os trabalhadores próximos aí para não ter aí cansaço, digamos assim, né? Então ele já aplicava essas coisas que nós estudamos agora na faculdade, em administração. Neemias já aplicava isso lá no passado. Ele deixava seus funcionários, né, mais confortáveis para lidar aí com a reconstrução, tá bom? Não eram funcionários, tá bom? Só estou aplicando aqui para que você possa entender que algumas coisas que hoje a gente vê na faculdade, na empresa, já é utilizado lá no passado e está registrado na palavra de Deus, tá bom? E além disso, por último, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas,
tá bom? Ou seja, os resultados. Então, tudo que muitas vezes a gente aprende lá com a administração está registrado aqui na palavra do Senhor. E Neemias colocou tudo isso em prática e os resultados só foram rápidos. Tanto que a palavra do Senhor vai nos mostrar aqui, né, durante certo tempo a metade do muro já estava pronto e a conclusão do muro aconteceu em 52 dias, tá bom? Então, olha que maravilha, né? E são exemplos que estão registrados na palavra do Senhor para que nós possamos aplicar hoje nas nossas vidas e possamos aplicar tanto na vida particular quanto na nossa vida e espiritual também, né? Quando a gente for fazer alguma coisa para o Senhor, que envolve pessoas, envolve equipes, nós temos que ter essa visão de liderança que Neemias teve, tá bom? Esse comportamento de um verdadeiro líder segundo a vontade de Deus. Amém? Bom, continuando aqui, né, nos nossos slides, ainda no terceiro, a tática que Neemias utilizou, por exemplo, pode ser aplicada no trabalho de evangelização, tá bom? Então, se nós voltarmos aqui um pouquinho, ó, nós podemos utilizar aí um projeto de evangelização, fazer tudo bem planejado, organizado, definir projetos aí com objetivo claro, definido, determinar equipes, cada equipe a gente pode colocar para fazer uma determinada atividade, né? Deixar a equipe confortável na execução dessa atividade para gerar um clima aí favorável para o projeto e por fim trazer os resultados, tá bom? Só estou aplicando aqui dessa forma, né? Porque a revista ela nos traz aí que a igreja hoje ela pode também, da mesma forma como Neemias utilizou essa estratégia lá no passado, a igreja pode utilizar essa estratégia para aplicar aí também num trabalho de evangelização, tá bom? E é claro, irmão, toda evangelização feita aí na orientação do Espírito Santo, né? As pessoas envolvidas elas devem se entregar a Deus para realizar a obra do Senhor, tá bom? E trabalhar para o Senhor sempre enche o coração do cristão de grande alegria, tá? Então a gente nunca deve fazer as coisas para Deus por fazer, sem pensar, sem raciocinar. É para Jesus. Não, a gente tem que fazer, se é para Jesus, tem que fazer bem feito, bem elaborado, bem pensado, bem administrado, tá bom? Bem engajado, tá bom? De uma forma que traga resultados. Não é para fazer por fazer e deixa o Espírito Santo causar resultados. O que compete a nós causar resultados, devemos causar resultados sim, tá bom? Imagina se Neemias ficasse lá sentado lá no tijolo lá do muro que caiu e falasse, Deus, estou aqui e causa o resultado. Não, Deus não queria isso. Deus queria através dele causar resultado. A mesma coisa se aplica conosco hoje. Deus quer através das nossas vidas causar resultado. Tá bom? Mas na revista é colocado aí a respeito do trabalho de evangelização, tá bom? Terceiro, a união dos judeus ficou ameaçada. Tá? Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu então um problema entre os pobres e os ricos, né? Isso está no capítulo de número 5 do livro de Neemias, só que nós vamos estudar isso só no capítulo de número 8. É interessante dizer o seguinte aqui, ó, se problemas, né, que surgem no meio do projeto e esses problemas eles não forem solucionados, eles poderão afetar todo o projeto. Então, Neemias ele lidou, né, com esse problema aí que é apresentado no capítulo de número 5, onde os judeus pobres se sentiam oprimidos pelos judeus ricos. Nós vamos abordar na lição de número 8 com mais detalhes, tá bom? Mas se Neemias não tivesse resolvido esse problema ali, o projeto da restauração dos muros, que era o projeto maior, o objetivo maior, ficaria travado. Então, quando você está num projeto, vai surgir alguns probleminhas. E esses probleminhas você precisa resolver para quê? Para que o projeto não fique parado, travado, tá bom? No processo anterior com Esdras, eles tiveram um probleminha na restauração do templo. Qual foi o problema? A oposição. Eles não resolveram o problema da oposição. Não foram até o rei, não procuraram o decreto de Ciro e o problema da oposição travou o projeto da reconstrução do templo. Eles ficaram lá 16 anos com o templo sem ser restaurado. Então, num projeto maior, num projeto nas nossas vidas, num projeto dentro da igreja, num projeto, vai surgir problemas. Esses problemas, Neemias mostra que precisam ser rapidamente resolvidos. Se eles não forem resolvidos, possa ser que trave o projeto, possa ser que trave aquela obra, aquele propósito que Deus tem. Tá bom? E aqui, né, a gente tem que analisar se esse problema, qual é a prioridade, né? Qual é o grau de importância desse problema? É um problema urgente? É um problema importante? É um problema urgentíssimo? É um problema que a gente precisa resolver ele para ontem? Então a gente tem que ter essa visão também para poder continuar o projeto aí que Deus nos colocou, tá bom? Quarto, levantamento dos muros provocou grande oposição. Então aqui nós não vamos meditar hoje, tá bom? Mas Neemias ele enfrentou aí uma oposição com relação à pessoa de Sanbalate e de Tobias.
Eles se levantaram aí para se opor à restauração dos muros. Mas isso daqui, amados, toda vez que nós formos fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, o diabo sempre vai usar pessoas para se opor, para se levantar, ele não vai aceitar. Então eu e você, como servo de Deus, nós temos que estar preparados para isso também. E Neemias, ele lidou, né, assim, com essa oposição de uma forma assim clássica, maravilhosa, e que tem lições assim maravilhosas para as nossas vidas. Nós vamos estudar na lição de número 9, tá bom? Mas vai se levantar oposição? Vai se levantar oposição, tá bom? Então, projetos enfrentam dificuldades e oposições. Então, você tem que estar atento com relação a isso, tá bom? Projetos de Deus, o inimigo vai tentar se levantar para frustrar a vontade de Deus. E, mediante isso, nós não podemos ceder às pressões da oposição. Deus conta conosco. Deus contava com Neemias lá na corte, lá, para que os muros foram restaurados. Aí Neemias chega lá na cidade. Quando ele chega na cidade, ele cede. Se ele cede, os muros não são restaurados. Deus estava contando com ele. Então ele precisava ser pulso firme, resistir, precisava lutar contra a oposição, né? Ser um pouquinho diferente que a leva anterior de judeus que, Deus teve que usar o profeta Ageu, o profeta Zacarias para falar com o povo voltar de novo. Neemias não, Neemias estava aqui mais pulso firme, tá bom? Então nós temos que entender o seguinte, nós estamos fazendo algo para Deus, pode ser que levante pessoas, usadas até mesmo pelo inimigo, para tentar nos barrar aí também. Bom, continuando aqui. Segundo, o muro foi concluído. Neemias resistiu à oposição. Esta vitória teve uma grande repercussão. Lá no capítulo 6, versículo de número 16, mostra que até os inimigos reconheceram isso. O nosso Deus fizera esta obra, tá bom? Então, Neemias, ele iniciou o projeto em oração. Manteve-se em oração até chegar em Jerusalém. Neemias administrou toda a execução do empreendimento. Tá bom? Faltou o E aí em execução, mas ele administrou toda a execução do projeto, do empreendimento. Neemias enfrentou a oposição com foco no objetivo, tá bom? Então, Sanbalat e Tobias, em determinado momento, eles tentaram, chamar a atenção de Neemias para desviá-lo do propósito. Neemias enfrentou a oposição com foco no objetivo. Vim aqui para construir o muro e vou terminar o muro, tá bom? E Neemias, ele foi muito bem sucedido em todo o projeto. Então, isso nos mostra o seguinte, quando o cristão ele ora, e ele tem objetivo, e ele se mantém focado no objetivo, não tem diabo que pare, tá bom? Não tem inimigo que barre, não tem oposição que pare. Uma igreja que ora, que é focada, que tem objetivo, tem contato com o Espírito Santo, não tem quem barre, não tem quem pare. A obra vai crescer, Deus vai mandar almas, vidas virão, cada um vai exercer o seu papel dentro da igreja, Deus vai usar todo mundo que está ali envolvido, que está ali dentro da igreja, que se dá para Deus, que tem os talentos, que tem os dons lá, o Espírito Santo vai usar todos, a igreja vai crescer, o reino de Deus vai crescer e todo mundo ganha. Nós ganhamos, porque somos abençoados por trabalhar para o Senhor Jesus diante dessa oportunidade. Pessoas ganham porque elas vão vir para o Salvador, o reino de Deus ganha porque o reino está crescendo também. Tá bom? Então, Neemias ele foi muito bem sucedido em todo o projeto. Quando os muros são reconstruídos, há uma grande solenidade, uma comemoração. Eles comemoram e dedicam os muros, as portas ao Senhor. Neemias capítulo de número 12, 43 mostra isso também. E sacrificaram, e no mesmo dia, grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe, tá bom? Então aqui eu acho interessante dizer o seguinte, no primeiro momento Neemias estava triste, lembra lá no capítulo de número 1? Aqui no capítulo de número 12, tá todo mundo alegre, houve uma repercussão de alegria, eles conseguiram o objetivo, alcançar aquilo que Deus queria, alcançar aquilo que Deus colocou no coração dele, de Neemias e também do povo, e através disso eles se alegraram por realizar a vontade de Deus. Neemias ele não ficou conformado com aquela tristeza, ele orou, lembra lá no começo? Orou, buscou a Deus oração, e Neemias ele foi um canal de Deus para levar alegria a outras pessoas, tá bom? Então outras pessoas receberam alegria aí da parte de Deus através do esforço, dedicação e empenho e desempenho também de Neemias, tá bom? Olha como que é importante quando eu e você exerce o nosso papel. Será que Deus pode contar comigo e com você para que outra pessoa possa se alegrar? Eu acredito que Ele possa contar comigo e com você. Então exerça o seu papel, tá bom? E leve a alegria do Senhor a outros corações, tá bom? E sexto, os muros trazem um grande ensino bíblico para a gente, um ensino simbólico para a gente. A Bíblia fala que salvação é como se fosse um muro, tá? Então, Isaías 26, verso 1, uma forte cidade temos,
a quem Deus pôs a salvação por muro e por antimuros. E hoje a salvação é muro aos nossos redor, ao redor da nossa vida, né? Então, se nós estivermos dentro dos muros de salvação e mantermos esses muros de salvação em pé, nós estamos guardados e preservados na presença do Senhor Deus, e a presença, o poder de Deus estará sobre as nossas vidas. Se nós deixarmos com que os muros de salvação caiam das nossas vidas, nós corremos riscos e perigos, tá bom? Então nós devemos tomar cuidado da nossa vida espiritual. Na nossa igreja, o nosso círculo de oração costuma cantar aquele hino de muros de oração, né? Construa muros de oração. Então, o que você deve fazer para construir muros de oração? Orar. Se você não ora, você não vai ter muros de oração. Automaticamente a proteção espiritual onde que vai estar. Então nós temos que orar, buscar ao Senhor, fazer o nosso papel também. Não deixar tudo com Deus e achar que Deus vai resolver tudo, tá bom? E na salvação a mesma coisa. Exercer o nosso papel para que possamos chegar até o fim da nossa caminhada cristã e nesse fim de caminhada cristã ser ao lado do Senhor Jesus, tá bom? Muro de salvação fala de proteção divina que beneficia aqueles que estão dentro dos muros, tá bom? Então, observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, porque dentro dos muros de salvação ele é protegido pelo poder de Deus. E pode-se dizer o seguinte, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, olha só, um cristão que ele sabe o valor e a importância da salvação, ele preserva a salvação na sua vida. Ele se mantém dentro dos muros. A salvação é um muro ao redor dele e ele se mantém dentro dos muros de salvação. Tá bom? Nós sabemos em quem nós temos crido. Muro de salvação fala de proteção divina, né? Então, o crente dentro dos muros de salvação é protegido pela excelência, grandeza do poder de Deus, tá bom? Pela excelente, né, grandeza do poder de Deus. O poder de Deus, ele nos protege do mal. Nosso pastor Daniel, né, ele costuma ensinar, comentar na igreja também, que quando nós estamos dentro da igreja, né, que é a casa de Deus hoje, né? Quando nós estamos na igreja, nós temos a proteção de Deus. Nós temos que manter também nossa vida na igreja também. Podemos ser daqueles que gostam de se afastar da igreja. Temos que estar dentro da igreja para que possamos estar debaixo da cobertura e proteção espiritual de Deus, tá bom? E terceiro, né? As fronteiras deste mundo foram muitas das vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz que o Senhor não muda. Malaquias 3:6. O reino de Deus, né, é um reino próximo, é um reino de bênção. O reino deste mundo é um reino só que traz miséria para a vida do ser humano, tá bom? E eles são inteiramente irreconciliáveis. Esses dois reinos, eles não se interligam, tá? Então nós devemos nos preservar dentro do reino de Deus, tá bom? O fato do muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o reino do mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer, tá bom? Nós devemos desejar e decidir e usar o nosso livre-arbítrio para as coisas do reino de Deus, tá bom? Deus não nos obriga a nada, mas nós devemos cuidar de nos manter dentro dos muros de salvação. Aquilo que Deus ele precisa fazer para nos manter salvo, ele faz. Agora, aquilo que nós precisamos fazer, escolhas, decisões, opções, nós precisamos fazer. Deus não vai fazer por nós, tá bom? Então, que escolhamos ficar dentro do reino de Deus, que escolhamos ficar dentro dos muros de salvação, que escolhamos sempre o Senhor Jesus, tá bom? Bom, o crente é livre, né? Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro de salvação passa dentro dos nossos corações. Por isso nós temos aí, então, fazer a nossa escolha diária, todos os dias aí, escolher e ficar com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus garante, né? João 7, verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, vamos ficar com o Senhor Jesus, amados. E por fim, chegamos ao fim da lição, né? Neemias, ele era uma pessoa certa para a hora certa. Neemias não se deixou vencer pela tristeza, ele orou e perseverou em oração. Neemias, diante da oportunidade, orou novamente. Neemias era um ótimo administrador, né? Tinha ciência de tudo, ele gostava de ver pelos seus próprios olhos. Neemias descansou da sua viagem, ninguém faz nada cansado, tá bom? Então tem um tempo para você. Neemias verificou o tamanho do problema, as soluções daquele problema e os investimentos necessários para se resolver aquele problema, tá bom? Neemias estava acompanhado das pessoas certas, tem as pessoas certas ao seu lado.
Neemias manteve-se em silêncio, não conte tudo para Deus. Lembre-se de Sansão, lembra o que aconteceu com Sansão? Neemias, na hora certa, contou às pessoas certas a missão que Deus lhe deu. Neemias enfrentou os obstáculos e a oposição, e Neemias foi um canal de bênção para outras vidas, tá bom? O que equivale a dizer, irmãos? Equivale a dizer que em 52 dias, Neemias ele foi da ruína ao sucesso, tá bom? Então, olha só que maravilha, quando nós dependemos de Deus, colocamos Deus na frente, oramos e fazemos o papel que cabe a nós fazermos na direção de Deus, tá bom? O crente cheio do Espírito Santo, ele não vai ser vencido pelo inimigo, pela oposição, ele vai vencer o inimigo e vai vencer a oposição em nome do Senhor Jesus, e porque ele também tem o Espírito Santo na sua vida, tá bom? Então, mantenha-se dentro dos muros de salvação, tá bom? Que a sua vida espiritual com Deus esteja em dia, esteja de pé. O Senhor Jesus diz, ó, aquele que está de pé, cuide, olhe, trabalhe para que não caia, vigie para que não caia, tá bom? Que eu e você, nesse momento de pandemia, um momento tão difícil, né, que nós ainda estamos vivendo, ainda estamos presenciando, possamos cuidar das nossas vidas espirituais. Como eu disse lá em algumas lições atrás, nós possamos manter a nossa comunhão com Deus, nossa vida com Deus de pé, tá bom? Como terminamos aqui nesse slide, em 52 dias, da ruína ao sucesso. Né? Para Neemias era necessário 52 dias, porque ele tinha que restaurar muros, mexer aí com pedras, trabalhar com pessoas. Talvez você pode sair da ruína ao sucesso numa oração. Uma oração pode mudar toda a história. A Bíblia diz que depois que Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Então, irmãos, às vezes uma oração nos tira da ruína e nos leva ao sucesso, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade. Que o Senhor continue trabalhando, operando, ministrando, ó Pai, em cada vida, em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós pedimos a Ti que essa palavra, Pai, que essa lição toque, ó Pai, em cada coração, que os Teus filhos sejam abençoados, guardados e preservados em Tua presença. Meu Deus, eu peço a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, que nós possamos ficar sempre com o Senhor Jesus, dentro dos muros de salvação, ó Pai. Possamos ser homens e mulheres que Te clamam, que Te buscam, ó Pai. Ó Deus, homens dispostos, conforme Neemias também esteve disposto, para que a Tua obra e a Tua vontade seja realizada em nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Papai, é o que eu te peço. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Te louvamos e Te agradecemos. Amém, amados. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se assim for a vontade do Senhor Jesus, tá? Até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, tá bom?